Quarta aula de matemática financeira, vamos falar sobre os tipos de taxas. Lá na nossa primeira aula, que foi sobre os juros, vimos que uma taxa de 10% ao mês não resulta em 2 meses 20%, dá um pouquinho mais, né? Isso porque vivemos em um universo de juros compostos. Esse é um erro muito comum das pessoas aqui na matemática financeira. Acreditar que uma taxa de 1% ao mês, por exemplo, vai resultar em 12 meses 12%, ou que uma taxa de 1% ao mês resultará em um semestre, que são 6 meses, né? 6%. Bom, essas taxas elas são chamadas de proporcionais, mas elas não são equivalentes. Quando eu falo 12% ao ano com capitalização mensal, o que significa isso? Que a taxa é de 1% ao mês, só isso. Capitalização mensal é que será calculado o juro a cada mês. Então eu pego essa taxa de 12% ao ano e eu encontro a taxa mensal que é proporcional a ela, é a taxa de 1%. Se eu falo 12% ao ano com capitalização bimestral, o juro será calculado a cada bimestre, a cada 2 meses. Quantos bimestres tem em um ano? São 6. Dessa maneira eu divido esse 12 para 6, eu tenho 2% a cada bimestre. Se eu falo, sei lá, essa taxa de 12% ao ano com capitalização semestral. Quantos semestres tem em um ano? São 2. Eu divido esse 12 para 2, eu tenho a minha taxa de 6% ao semestre e assim por diante. Essas são as taxas proporcionais, tá? Mas cuidado, taxas proporcionais não são equivalentes, tá? Essa taxa de 12% ao ano aqui é a taxa que a gente chama de nominal. O que é uma taxa nominal? Uma taxa ilusória, digamos assim. É para fazer com que as pessoas menos entendidas matematicamente de fato acreditem que 1% ao mês vai dar esse 12%. Mas isso não acontece. Se eu pegar a taxa de 1% ao mês em 12 meses, vai resultar 12,68%. Essa é a taxa que eu chamo de efetiva. É a taxa que é equivalente a essa taxa de 12% ao ano capitalizada mensalmente, tá? Como que a gente faz para encontrar uma taxa efetiva? Olha só. Se a taxa de juros relativamente a um período é izinho, a taxa de juros relativamente a n períodos de tempo é isão, tal que 1 mais isão é igual a 1 mais izinho elevado a n. Por exemplo, qual a taxa efetiva anual de uma taxa nominal de 12% ao ano capitalizada mensalmente? É a taxa que temos aqui no nosso exemplo. Como já comentamos anteriormente, essa taxa de 12% ao ano capitalizada mensalmente será a taxa de 1% ao mês. Eu encontro a taxa mensal que é proporcional a essa nominal aqui, né? Então, nesse caso, 1%. Aí eu vou pegar esse 1%, é a minha taxa relativa a um período, é o meu izinho. Eu quero saber qual vai ser a taxa relativa a quantos períodos? 12, né? Porque em um ano são 12 meses, certo? Portanto, como que vai ficar? Meu n aqui vai ser 12, então isão, que é a taxa, né? Vai ser igual a 1 mais 0,01, que é 1%, elevado a 12. Esse 1 que está somando vai passar subtraindo. Aí a questão informou pra gente quanto é 1,1 elevado na 12. Você não vai ter que fazer essa conta, tá? As provas, elas trazem uma tabela com os valores de 1 mais i elevado a n para todas as taxas de juros e os períodos que serão necessários. Então você tem na prova o valor disso aqui, tá? Nesse caso é 1,1268, fazendo isso menos 1, fica 0,1268. Convertendo isso para porcentagem, multiplica por 100, é 12,68%. A nossa taxa, então, efetiva aqui é de 12,68% e não 12. Cuidado, tá bom? Ok. Agora a taxa real, aparente e de inflação. A inflação, ela seria, de uma maneira bem simples, o aumento dos preços de modo geral, ou seja, é a desvalorização do nosso dinheiro. Se a taxa de inflação em um período é de 10%, por exemplo, uma coisa que eu comprava por R$100, eu vou precisar comprar por 110 agora. Isso quer dizer que se nesse mesmo período o meu dinheiro não tiver capitalizado, né, crescido 10%, eu perdi dinheiro, tá? Essa é a ideia. Bom, a taxa aparente,
Ela é uma taxa que revela um ganho aparente. O que isso quer dizer? É um ganho onde eu não considero a inflação. Eu ganho 30%, porém existe a inflação. Então, na verdade, eu vou perder um pouquinho desses 30%, tá entendendo? Então, o cálculo do meu lucro real, que considera a inflação, é a taxa que nós chamamos de taxa real. Esse cálculo é dado por 1 mais a taxa real, que é igual a 1 mais a taxa aparente, dividido para 1 mais a taxa de inflação. Eu divido o meu ganho aparente pela inflação, eu vou ter o meu ganho real. Por exemplo, em um período, a inflação foi de 20% e uma empresa aumentou seu capital em 30%. Qual foi o ganho real da empresa nesse período? A empresa não ganhou de fato 30% porque houve uma desvalorização devido à inflação. Beleza. Esse ganho real não vai ser de 10%. Cuidado, tá? Não é subtrair essas taxas aqui. Eu tenho que dividir o meu ganho aparente pela inflação. Vamos lá. 1 mais a taxa de lucro real, IR, é igual 1 mais o ganho aparente, né? Que é 30% aqui. 1 mais 30% é 1,3. Dividido para 1 mais a taxa de inflação. Inflação 20%, 1 mais 20% fica 1,2. Ok, isolamos a taxa real. IR é igual a 1,3 dividido para 1,2 menos 1. 1,3 dividido para 1,2, fazendo essa conta, você encontra 1,0833. Menos 1 fica 0,0833. Que em porcentagem é 8,33%. Esse foi o ganho, o lucro real da empresa nesse período aqui, tá bom? É só isso que temos sobre as taxas, já vamos resolver algumas questões. Na primeira questão, a taxa nominal é de 12% ao ano, a mesma taxa que trabalhamos anteriormente. Porém, a capitalização agora é trimestral. Temos que determinar qual será a taxa efetiva anual. Ok, capitalização trimestral é porque o juro será calculado a cada 3 meses. Quantos trimestres existem em um ano? São 4, concorda comigo? Porque um trimestre são 3 meses. 12 meses dividido para 3 dá 4. Tenho 4 trimestres em um ano. É só dividir esse 12% para 4 e eu tenho a minha taxa proporcional ali ao trimestre, que é 3%, ok? A taxa é de 3% ao trimestre, eu tenho que saber em 4 trimestres qual será a taxa que eu vou obter. Então vamos lá. 1 mais Izão é igual a 1 mais Izinho elevado a N. Izão é a taxa que a gente está procurando. Izinho é 3%, fica 1 mais 0,03 e o N é 4. Eu quero saber 3% em 4, 3% ao trimestre, em 4 trimestres quanto vai dar. É só isolar o Izão. 1,03 elevado na 1,03 elevado na quarta. Vamos colocar aqui. Menos 1. Menos 1. Bom, quando a potência é de expoente menor ou igual a 4, a questão pode exigir que você resolva, tá? Tem que estar preparado. Se o expoente for até 4, você pode ter que precisar fazer isso aí. 1,03 na quarta é 1,1255. 1,1255 menos 1 fica 0,1255. Em porcentagem, 12,55%, que é o nosso gabarito na letra C. A primeira questão que resolvemos anteriormente é uma questão padrão, o que costuma aparecer envolvendo taxas. Essa segunda questão aqui é uma questão um pouquinho diferente, eu coloquei ela porque é bem bacana. A questão dá pra gente a taxa efetiva anual, que é de 10,25%, e ela quer saber qual a taxa anual com capitalização semestral
correspondente, equivalente, né, a essa taxa aqui. Ou seja, é o contrário. Agora a questão dá para a gente a taxa efetiva e temos que determinar a taxa nominal. Coloquei aqui as alternativas que a questão traz, porque resolveremos ela analisando as alternativas. A questão se torna bem fácil quando você pensa um pouquinho e analisa as alternativas, e ela se torna bem complicada quando você de fato resolve mesmo. Eu vou te mostrar os dois jeitos, tá? Bom, a ideia é a seguinte: no início dessa aula vimos que uma taxa nominal de 12% ao ano, capitalizada mensalmente, dá um pouquinho mais que 12%, né? Essa taxa nominal de 12% ao ano, qualquer capitalização que eu faça em um período menor que um ano, vai resultar uma taxa efetiva anual que é sempre maior que 12%. O que isso quer dizer? Se a minha taxa nominal aqui for de 10,51%, qualquer capitalização que eu faça com ela, o resultado vai ser um pouquinho maior que 10,51%. Então não pode ser a alternativa, porque já seria maior que 10,25%, né, que é a taxa efetiva. Se eu pego a alternativa D, também não pode ser. Se a taxa aqui nominal é de 10,25%, quando eu faço a capitalização, isso vai ser um pouquinho maior que 10,25%, não vai dar o próprio 10,25%. Já excluo a D e a E. Se eu pego a alternativa A taxa é muito pequena, ela não vai dobrar nessa capitalização. Então, a alternativa A e B eu já elimino também. Por exclusão, a única alternativa que sobra é a C, a única alternativa possível. Assim você mata a questão. Resposta certa é a C. Se você quiser verificar que isso está certo, é só você calcular, né? Você tem uma taxa nominal de 10% ao ano e você vai capitalizar semestralmente. Tem que resultar 10,25. Vamos calcular isso aqui? 1 mais Izão é igual a 1 mais Izinho elevado na N. Bom, 1 mais Izão é igual a 1 mais 0,05, certo? A minha taxa é de 10%, a minha taxa nominal é de 10% ao ano, que eu estou considerando, né? Como eu vou capitalizar semestralmente, um ano são 2 semestres. Divide esse 10% para 2 é 5%. Ok? Isso aqui é elevado ao quadrado, 2 semestres. Esse Izão tem que dar o 10,25 para estar certo, né? Essa taxa nominal de 10%. E isso vai acontecer. Izão vai ser igual a 1,05 ao quadrado menos 1. Você faz essa conta, não é uma conta complicada, é uma multiplicação, né? Multiplicaçãozinha, 1,05 vezes 1,05. Você vai encontrar 1,1025. Isso aqui menos 1. Fica 0,1025, que em porcentagem é exatamente 10,25%. E aí você tem certeza que essa é a alternativa correta. Professor, eu poderia ter pegado cada uma das alternativas e testado? Também, só que isso ia dar muito mais trabalho, né? É legal você já ter uma noção de qual valor é possível, né? Você tem que saber que alguns valores já não faz nem sentido você considerar. E como que seria a resolução mesmo da questão? Bonitinho. Você ia ter que fazer o seguinte, parte aqui da equação, né? 1 mais Izão é igual a 1 mais Izinho elevado na N. Você sabe que o Izão tem que dar 10,25%, que é a taxa efetiva, ou seja, 1 mais 0,1025. Isso aqui tem que ser igual a 1 mais Izinho elevado ao quadrado, elevado a 2. O teu objetivo é encontrar esse Izinho. Esse 1 mais I ao quadrado não é uma coisa muito legal. Isso é um produto notável, né? Vai gerar uma equação do segundo grau na incógnita I. Não é nada interessante isso aí. O que você pode fazer é uma substituição de variável. Troca esse 1 mais Izinho por x, por exemplo. Assim, fica 1 mais 0,102... Vamos fazer essa soma, né?
1 mais 0,1025 é 1,1025 igual a x ao quadrado. Teu objetivo é encontrar qual número que elevado ao quadrado dá 1,1025. Como nós já resolvemos anteriormente aqui, a gente sabe que é 1,05, que ao quadrado vai dar esse cara. Mas se você não tiver resolvido isso aqui antes, tiver vindo direto para cá, você não vai saber. Então aqui você tem um pequeno probleminha, né? Com calculadora é muito fácil, é só você tirar a raiz quadrada desse cara. Sem calculadora, aí está o problema. O que você pode fazer é transformar em decimal. Fica 11.025 sobre 10.000 igual a x ao quadrado. Aí não tem jeito, tem que ser por tentativa. 10.000 ao quadrado, aliás, 10.000 é 100 ao quadrado. Então, 10.000 aqui dá 100. Tira a raiz em cima e embaixo, né? Embaixo fica 100, e em cima tem que ser por tentativa. 11.025 você vai por tentativa, um número que vezes ele mesmo tem que dar o 11.025. Enfim, você vai encontrar que esse número x, ele é 1,05. 1,05, tá ok? Você encontra o número aqui de cima, divide ele pelo 100 vai dar 1,05, é o 105, né? 105 ao quadrado que vai dar esse 11.025. O que é esse 1,05? É o x. X que eu disse que era 1 mais i. Agora eu tenho que voltar para a minha incógnita original. Então eu sei que 1 mais i é 1,05, né? 1,05. Dessa maneira, o meu izinho é 0,05. Passa esse 1 subtraindo. Só que agora você não pode se empolgar e marcar o gabarito na letra A. Não é 5%. Esse izinho é a taxa que eu coloco aqui na equação. Porém, essa taxa, ela corresponde a um semestre, né? Só que eu quero a taxa nominal anual com essa capitalização semestral. Então é esse 5% vezes 2 que dá o 10%, tá ok? Então olha só como fica complicada fazer a resolução mesmo. Você pensando um pouquinho, analisando as alternativas, mata fácil, ganha muito tempo e numa prova de concurso isso é fundamental, né? Você tem que ser esperto também para resolver as questões. E para fechar, um investimento rendeu 68% em um mês, no qual a inflação foi de 40%. O ganho real neste mês foi de... Sempre que tem a inflação, o ganho que a questão traz não é o ganho real, é o ganho aparente. Para calcular o ganho real, fazemos 1 mais a taxa real igual a 1 mais a taxa aparente, dividido para 1 mais a taxa de inflação. Só isso. 1 mais a taxa real vai ser igual. Qual foi aqui o ganho aparente? 68%, certo? É o ganho sem considerar a inflação. 1 mais 68% é 1,68. Dividido para 1,4, já que a inflação foi de 40%. Ok. Taxa real vai ser igual a 1,68 dividido para 1,4 menos 1. Essa divisão aqui eu até vou fazer, tá? Porque é uma divisão bonita, uma divisão legal. Bom, 1,68 dividido para 1,4. Você tem que igualar as casas decimais depois da vírgula, né, para poder dividir números com vírgula. Esse número tem duas casas, aqui tem que ter duas casas também. Portanto, eu acrescento um zero. Igualadas as casas, duas aqui também, apago a vírgula e divido normal. 168 para 140 dá 1. Fica 168 menos 140, que dá 28. Quero continuar a divisão, não tem mais ninguém aqui, bota a vírgula, baixa um zero. 282.
2 vezes 140, 280, pronto, divisão exata 1,2. Taxa real, 1,2 menos 1, que é 0,2. Em porcentagem, 20%. Nosso gabarito na letra A. Até a próxima aula, grande abraço, tchau!